Neste ano de 2016, a Faculdades S está completando 70 anos. Refletindo sobre essa história, eu procurei traduzir algo da história num texto que eu chamei Proclama Utópica, uma espécie de crônica poética que procura descrever sucintamente o que foi a história e o que é o presente da nossa instituição. E eu escrevi o seguinte: era março de 1946, o mundo saía da desgraça da Segunda Guerra. A Europa fora destruída, milhões de mortos, atrocidades inimagináveis, campos de concentração, vítimas incineradas, milhares de valas comuns para mortos anônimos, milhões de viúvas e crianças órfãs. Uma nova esperança precisava se instaurar no mundo depois do caos da guerra e do fascismo mortal. No Brasil, também a ditadura de Vargas chegara ao fim. Novo clima político se abria à reconstrução de uma democracia frágil, sem raízes. A Igreja Evangélica no Rio Grande do Sul sofrera com a guerra e tomou uma decisão histórica: preparar novas lideranças pastorais aqui mesmo, na terra de adoção, agora terra nossa. Surge em março a Escola de Teologia, modesta e frágil, quase escondida em meio às árvores do Morro do Espelho, mas desde logo com visão e compromisso, decidida a realizar sua missão histórica. Nossos antepassados sonharam com uma nova igreja e apostaram que ela poderia ser fruto de novas gerações formadas na terra brasileira e em diálogo com seu povo e cultura. Ousadia do espírito? Quem poderá dizer? Certo é que a aposta não foi fácil. Uma igreja formada majoritariamente por teuto-brasileiros buscava enraizar-se mais ainda. Demorou para que o diálogo com a cultura e seu povo mestiço se impusesse como linha mestra. Somente depois da guerra, o movimento pela nacionalização do estudo da teologia consegue fazer valer o idioma nacional nos estudos teológicos. Tal mudança, porém, não foi em vão. Um novo ar se instaura no morro e gradativamente novos hábitos se fazem presentes. Maior abertura ao contexto e logo o posicionamento firme contra a ditadura que se abateu sobre a realidade brasileira noutro março, este no ano de 1964. Já agora, a Faculdade de Teologia sempre primou por ser espaço de debate e de pensamento crítico. Isto foi ampliado durante os 20 anos de obscurantismo que se impôs ao Brasil e cujas consequências sentimos até os dias de hoje, com ondas de intolerância, ódio social e autoritarismo tacanho. Afortunadamente, a Faculdade de Teologia ficou conhecida no país e no exterior como lugar de liberdade de pensamento, de busca de enraizamento na cultura brasileira, de espaço para o debate, a oração e a ousadia fraterna, baseadas na fé e no amor compassivo. Com o predomínio da língua portuguesa no estudo teológico, uma nova mentalidade se instaurou e ganhou espaços não sem altos e baixos, é verdade. Os anos de 1970 trazem ao esforço acadêmico crescente número de docentes brasileiros. E esta realidade se inscreve na nova geração de teólogos e teólogas que vão se preparando para o ministério, hoje diversificado. Aquela ousadia de aceitar mulheres no estudo teológico, que começara ainda nos anos 1950, se firma nessa época e se torna uma marca desta escola no futuro. Os anos de 1980 trazem uma grande novidade. A modesta Faculdade de Teologia se torna um centro de pós-graduação e surge a Escola Superior de Teologia.
Novamente, uma aposta carregada de visão e coragem, baseada na fé e no amor que se faz história na vida de pessoas, comunidades e povos. A pós-graduação se firma como centro de reflexão cada vez mais inserido na realidade latino-americana e referência no país e no exterior. Mas este desdobramento teve seu preço. A abertura para o ensino teológico plural trouxe dissonâncias na relação com a Igreja Evangélica de confissão luterana. O estudantado se tornou diverso, trazendo para as salas de aula a diversidade das igrejas presentes na sociedade e novas expectativas. Como atender a demandas tão complexas? Ainda buscamos o tom e a embocadura que sirva a uns e outros, lutando para sobreviver num mercado educacional sempre mais competitivo e sem volta, tropeçando muitas vezes, mudando para acertar o passo com a história. Os desafios se ampliam, a luta por sustentabilidade não mede esforços, e chegamos aos anos de 1990 com reivindicações ainda mais ousadas e pertinentes. O fortalecimento da perspectiva da teologia latino-americana de libertação exige que novas questões e novos atores entrem em cena. Nos anos de 1980 e 1990, o aconselhamento pastoral se tornou necessidade comunitária e de pesquisa. A renovação dos estudos bíblicos abriu para a releitura da Palavra de Deus em chave popular, crítica e libertadora. A história da Igreja é renovada pela perspectiva dos pobres e dos desvalidos, normalmente silenciados nos documentos e na vida. CEILA, Comissão Ecumênica de História da Igreja na América Latina, ganha espaço entre nossos docentes. A ética protestante questiona a postura individualista e assume o desafio de repensar a fé na busca da justiça social, da paz e da integridade da criação. A releitura da teologia de Lutero abre novas perspectivas com o olhar latino-americano e dialoga com as lutas por libertação. E a teologia da graça e da cruz, marcas da reforma luterana, é redescoberta como tesouro que liberta a Igreja e as comunidades de fé de seus equívocos e traições para a diaconia transformadora. A questão afro-brasileira ganha espaço e ajuda a abrir as portas da Igreja para o povo negro, com docentes negros comprometidos com uma nova maneira de ser igreja e viver a fé. Da mesma forma, os povos indígenas encontram na Este uma aliada a partir da parceria com o COMIN, Conselho de Missão entre e com povos indígenas, e o CPQI, Centro de Pesquisa da Questão Indígena, cujo acervo inestimável é assumido pela biblioteca. Mas são as mulheres que possivelmente trazem a grande novidade ao lutarem pela Cátedra de Teologia Feminista e por uma nova leitura da teologia, da vida e do sentido da existência para mulheres e homens, jovens e gente mais idosa. A Este se torna então referência nesses estudos e faz deslanchar outra forma de fazer teologia ao dignificar a participação e o empoderamento das mulheres e outros grupos na Igreja e na sociedade. Ainda assim, deve permanentemente fazer a autocrítica ao não assumir a prática transformadora que proclama em suas teses. Os anos de 2000 não apenas nos fazem chegar ao novo milênio, pois é de desafios que se trata,
E diante deles, agora a Faculdades Este precisa se reconstruir a cada novo momento, revendo posturas, olhando para frente sem vacilar. Nos dias de hoje, ela representa não só a teologia que a identifica, ao esforço de preparar profissionais competentes para a igreja e a sociedade, a música, a formação profissional para a enfermagem e a saúde, chegando aos cursos de musicoterapia e licenciatura em música, dão conta da pertinência de seu projeto e da saudável loucura de ser propositiva. Uma modesta escola confessional no sul do país assumiu, decidida e publicamente, o ideal ecumênico voltado à luta pela vida. Aliás, este ideal faz parte de sua história desde os inícios. Saúde, música e evangelho são como faces de um projeto arriscado de inserção na vida de nossa gente, do país e da América Latina. Como servir melhor a liberdade a partir da educação para a autonomia? Como desafiar pessoas e comunidades a arregaçar as mangas para mudar a sociedade e a nós mesmos? Como colaborar para melhor compreender este país, seu povo, sua história, sua fé cambiante e trôpega, como acontece também na academia? Como ser sinal de um compromisso que supera fronteiras eclesiásticas, nacionais, intelectuais, morais, éticas, para melhor servir ao amor e à misericórdia? Enfim, como seguir ao Cristo que se adianta na história ao rumar às Galileias deste mundo complexo em que vivemos? Como manter o projeto sem trair a confiança das pessoas? Por isso a Faculdades Este se renova a cada passo, cada um mais exigente que o outro, mas jamais escusado, ignorado. Nunca no mesmo lugar, apesar de estar situada neste morro que espelha diversidade, essa instituição é um projeto utópico que encontrou seu topos, seu lugar aqui mesmo, ainda que necessite, para se viabilizar, abrir-se permanentemente a novos lugares, a outros atores e atrizes, na incessante aposta de que a liberdade é sonho bom, que o amor é libertador, que a paz só pode ser fruto da justiça irmanada com a esperança da graça maior de um Deus que não recusou ser crucificado para que a ressurreição fosse a vitória da vida sobre a morte. Shalom, salam, a paz.